E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, parece um bicho de 7 cabeças para muita gente: os fundamentos da programação. A nossa missão aqui é desmistificar isso, entender a lógica por trás de como a gente dá instruções para uma máquina. Exato. Uma máquina que o nosso material aqui descreve como, assim, super versátil e rápida, mas sem nenhuma iniciativa ou inteligência própria. É isso aí. E o nosso roteiro, então, vai ser bem direto. A gente começa pelo conceito central de algoritmo, que é uma coisa que a gente usa todo dia sem nem perceber, sabe? Aham. E depois a gente vai ver como essa ideia se traduz para linguagens de programação de verdade, tipo Pascal, C e Java. Ok. Então vamos desvendar isso. O material diz que um computador precisa de instruções nos mínimos detalhes. Então, como é que a gente conversa com ele? A resposta parece ser essa palavra: algoritmos. É a palavra-chave, e as definições são bem diretas, na verdade. Tipo, uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. É isso. Ou a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para realizar uma tarefa. Sei. O fascinante aqui é que as palavras importantes são sempre as mesmas: sequência, passos e uma que é crucial: finito. Um algoritmo tem que acabar. É claro. É como uma receita de bolo, analogia clássica. Tem os ingredientes, que são os dados de entrada, Certo. o modo de preparo, que é o processamento, e o bolo pronto, que são os dados de saída. E o livro fala uma coisa interessante, que para um mesmo problema podem existir vários algoritmos diferentes, várias receitas. Exatamente. E é aí que entra a criatividade do programador. E para não virar bagunça, o material descreve um método para construir esses algoritmos. São 5 passos, né? Isso é quase um checklist. O modo de preparo. Definir os dados de saída, o resultado esperado. E só então, no final de tudo, construir o algoritmo. É a base de tudo, é o que organiza o pensamento antes de você sequer pensar em escrever uma linha de código. Ok, então a gente pensou na receita. Como é que a gente escreve ela? O livro mostra 3 formas. A primeira é a descrição narrativa. A mais simples, né? Parece que sim, é só descrever os passos em português. O exemplo de multiplicar 2 números é tipo passo 1, receber 2 números. Passo 2, multiplicar os números. Passo 3, mostrar o resultado. Funciona para coisas simples, mas o português pode ser bem ambíguo, né? Totalmente. E é por isso que existe a segunda forma, o fluxograma. Ah, o dos desenhos. Exato. É uma representação visual. Usar formas geométricas para indicar o fluxo. Início, fim, entrada de dados. Sei, o retângulo para o processamento. Isso. E o mais importante de todos, o losango. É ele que representa as decisões. É ali que a inteligência do algoritmo mora. Como assim? Pensa no exemplo de calcular a média de um aluno. O fluxograma chega num ponto que tem um losango com a pergunta: média é maior ou igual a 7? Aham. Dali saem 2 setas, uma para o sim, que leva para a caixinha aprovado, e outra para o não, que leva para reprovado. A lógica fica... Cristalina. Não tem como interpretar errado. Visualmente é muito poderoso, mas para um sistema gigante, deve ser inviável desenhar tudo isso. Com certeza. E aqui é onde fica bem interessante. A terceira forma, pseudocódigo. Ou Portugal. o nosso querido Portugal. Ele parece uma mistura, né? Um pouco de português, um pouco de código. Usa palavras como algoritmo, declare, leia, escreva. É um meio termo perfeito. Você foca na lógica, sem se preocupar com os detalhes de sintaxe de uma linguagem de verdade. E o livro destaca uma vantagem enorme. A passagem do pseudocódigo para uma linguagem tipo Pascal ou C é quase imediata. É uma tradução, praticamente. O esqueleto lógico já está todo ali. Então, vamos falar dessas linguagens. O material joga a gente no meio de 3 gigantes: Pascal, C, C++ e Java. Uma viagem no tempo da programação. Vamos começar pelo Pascal. Desenvolvido lá em 1968, né? Niklaus Wirth.
O foco era a programação científica, ensino. Isso, ele era muito didático, forçava o programador a ser organizado. O material até destaca o ambiente integrado dele, com editor, compilador, era bem avançado para a época. E depois vem o C e o C++. O livro fala que o C evoluiu de outras linguagens, DCPL, B, e que o C++ é uma extensão para suportar programação orientada a objetos. Exato. C é poder bruto. Te dá acesso direto à memória, é extremamente rápido. Sistemas operacionais, jogos, tudo que precisa de performance máxima usa C ou C++. E o livro menciona o padrão ANSI-C. Qual a importância disso? Foi fundamental, cada empresa estava criando sua versão de C. Um código não rodava em outro lugar. O padrão ANSI unificou a gramática, garantiu que todo mundo falasse a mesma língua C. Entendi. E por último, Java. A fama dele é toda sobre portabilidade e segurança. A grande promessa do escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Isso funciona mesmo? Funciona por causa de um conceito genial, a máquina virtual Java, a JVM. Como assim? Quando você compila um programa em C, o resultado é um código que só aquele sistema operacional entende. O Java não. Ele compila o código para um formato intermediário, os bytecodes, e aí cada sistema, Windows, Linux, Mac, tem a sua própria JVM, que é um programa que sabe ler esses bytecodes. Então o mesmo arquivo .class roda em qualquer lugar. Nossa, é inteligente. Isso dá uma portabilidade incrível. Isso levanta uma questão importante, sobre o jeito de pensar. Não é só aprender comandos. É o que chamam de paradigma de programação, né? Exatamente. O livro define bem. Está intimamente relacionado à forma de pensar do programador. E aí a gente tem os dois grandes. Primeiro, o paradigma estruturado, que é a ideia de quebrar um problema grande em problemas menores, tipo subrotinas, funções. Perfeito. A lógica se baseia em 3 estruturas. A sequencial, faça isso, depois aquilo. A condicional, o C, então. E a de repetição. E o outro é o paradigma orientado a objetos. Esse parece mais abstrato. Entender o problema como uma coleção de objetos interagindo. É uma mudança de perspectiva. O livro usa um exemplo bom. Diz que um programador estruturado pensa nos ações. Já um orientador a objetos pensa nos objetos que compõem a realidade. Exato. Um objeto retângulo, por exemplo, não é só um monte de dados soltos. Ele é uma coisa que tem seus próprios dados, como altura e largura, e seus próprios comportamentos. Tipo calcular área e calcular perímetro. Isso. Os dados e as ações que operam nesses dados ficam juntos, encapsulados. E o livro faz uma observação que eu achei importantíssima. Um não exclui o outro, de jeito nenhum. Eles trabalham juntos. A lógica, dentro do método calcular área do seu objeto retângulo, ela ainda é estruturada. É uma sequência, uma fórmula. Entendi. A orientação a objetos organiza o sistema num nível mais alto, mas no detalhe, a lógica estruturada continua lá. É a combinação dos dois que cria os sistemas complexos que a gente usa hoje. Então, o que tudo isso significa na prática? Como essas linguagens fazem as tarefas básicas? Aí que a gente vê as diferenças, a gramática de cada uma. Por exemplo, para declarar uma variável, em Pascal é var. Isso. Em C++ e Java, você já diz o tipo direto, int para inteiro, float para número com vírgula. E para pegar um dado do usuário, entrada de dados. Pascal tem um read-ln. C tem o famoso scanf. Famoso por quê? Porque ele é super poderoso, mas é muito fácil de errar. Um detalhezinho errado e o programa quebra. Já o Java tentou facilitar com a classe scanner, é mais amigável. E para mostrar algo na tela, a saída. WRSTLN em Pascal. Printf em C++, com aqueles especificadores, %D, %F. E o super longo system.out.println em Java. Exatamente. A lógica é a mesma, mas a sintaxe é totalmente diferente. O livro também aponta uns detalhes que pegam no começo. Ah, sim, os clássicos. O uso do ponto, não da vírgula, como separador decimal. Isso vem da notação inglesa. O ponto e vírgula no final de cada comando. Esse é o campeão de erros de iniciante. E a diferença entre aspas simples para um caractere e aspas duplas para um texto em C e Java? Isso.
São esses detalhes que mostram como a lógica do algoritmo é universal, mas a gramática de cada linguagem é super específica. Recapitulando a nossa jornada, então, a gente partiu de uma ideia abstrata, entendemos que ela precisa virar uma receita, um algoritmo, vimos como rascunhar isso, seja com fluxograma ou, mais prático, com pseudocódigo. Focando na lógica. E, por fim, como traduzir essa lógica para a gramática específica de cada linguagem, cada uma com sua filosofia. O ponto central é sempre quebrar um problema em passos lógicos. Exatamente. Programar é muito mais sobre essa forma de pensar do que sobre decorar comandos. A linguagem é a ferramenta para expressar a lógica, seja ela estruturada ou orientada a objetos. As ferramentas mudam, o pensamento lógico fica. E isso me deixa com um pensamento final. Os exemplos que a gente viu são simples, né? Calcular salário, área de trapézio. Sim, bem direitos. Mas me faz pensar, qual tarefa do nosso dia a dia, se a gente fosse escrever um algoritmo para ela, se revelaria assim surpreendentemente complexa? Boa pergunta. Pensa numa coisa que parece trivial. Preparar um café. Quais seriam todas as entradas de dados? Quantidade de pó, tipo de grão, temperatura da água e as condicionais, com açúcar, leite, e se o filtro de papel rasgar? Nossa, verdade. E se acabar a água no meio? Ou a energia cair? De repente, uma tarefa simples vira um algoritmo gigante, cheio de variáveis, de decisões, de tratamento de erro. É, a complexidade escondida no simples. Fica aí a reflexão.